em seus lares o programa Quarta Dimensão, redetvm.com.br, a maior e melhor cobertura local. 7 de outubro de 2016, 17 horas. Eu ainda recordo episódio ocorrido na minha infância. 8 adultos irritados discutiam mancha na parede. Parede da sala de visitas. Já usei inúmeras tintas, explicou o pintor. A mancha volta sempre. Alguém teve a petulância de sugerir que colocassem a parede abaixo. Imaginem só a sugestão. Foi nesta altura que um garotinho de 5 anos perguntou: por que não usam tinta da cor da mancha? A pintura foi feita e, que eu saiba, até hoje ninguém reclamou. Jamais coloque reparos na sabedoria das crianças. Nossos amigos Luiz Carlos Zube, mais o Fernando e o Luiz Fernando, proporcionam condições para a divulgação deste programa. Com eles colaborando nas operações, temos certeza de que tudo correrá bem. O tema de hoje será Sombras no Jardim da Infância. Rato de laboratório aprende a apertar botão em troca de comida. Criança poderá também ser estimulada através do reflexo condicionado. Os pais fazem a promessa tentadora: faça isto e você será presenteado com aquilo. Aquilo poderá ser guloseima, passeio ou brinquedo. A retribuição entra na jogada como incentivo para que a criança se esforce mais, renuncie aos folguedos e disponibilize todas as suas energias. Esta gratificação esconde indisfarçável artimanha do adulto. Forçar a barra de forma tão evidente, todavia, poderá denunciar intenções ocultas fora da pauta. O procedimento estranho dos pais despertará desconfiança e a desconfiança suscitará resistências. O leitor infantil perceberá que o investimento dos adultos tem claras conotações de tirar vantagens. Noblesse oblige, como dizem os franceses. A nobreza obriga. De repente cai a ficha de que o investimento é mais para a manutenção de status do que por razões de bem-estar das crianças. A sociedade acompanha com atenção a qualidade educacional entre os componentes dos seus agrupamentos. Os pais de uma certa classe social são obrigados a investir na boa figura dos filhos, porque os descendentes são apresentados como troféus. O desembaraço das crianças mostrará o bom desempenho. E aqui neste ponto, meus amigos, aparece o perigo. Quando a aquisição de conhecimentos se torna autoritária imposição,
desviada do prazer da espontaneidade, as pesquisas todas perdem o encanto. Aquilo que se realiza como obrigação, de repente se torna insípido, principalmente para meninos e meninas, idealistas e sonhadoras. Ademais, não existem provas de que crianças forçadas a estudar aos 3 anos estejam distantes de outras aos 8 anos. Não existem pesquisas. No campo prático, os resultados parecem não favorecer projetos demasiadamente formais e apressados. A prática mostra que a excelência da obra se agiganta na proporção do prazer alcançado pelo artífice. A sensibilidade da criança não combina com rotina. Eu pergunto para vocês, se o Mahatma Gandhi e Abraham Lincoln fossem submetidos a estes padrões modernos, formalistas, teriam eles alcançado melhores resultados? De minha parte, eu tenho lá minhas dúvidas. A aprendizagem não funciona como estes pilões antigos, onde o milho era socado e transformado em quirera. Não é desta maneira que alguém se incentiva a crescer em educação. A aprendizagem é a autonomia de raciocinar com tranquilidade, especialmente sobre aspectos fundamentais das nossas experiências. Ninguém exija de garoto de 7 anos que ele estabeleça pontos de convergência entre o Sermão da Montanha e os 10 mandamentos. De forma alguma. Melhor deixar que a própria criança faça escolhas, no momento que a curiosidade delas determinar. Que as crianças saltem, gritem, gesticulem e se confraternizem, enquanto se encontram na fase primaveril da existência. As Escrituras ensinam de forma suficientemente clara que existem tempos de colher e de plantar. Ninguém conseguirá adiantar o relógio da natureza. Tratando-se de seres humanos, a diferença pode ser ainda mais flexível, pois existem crianças com graus diferenciados de temperamentos e de capacidade de percepção. Algo, entretanto, salta aos nossos olhos. Mais cedo do que os pais percebem, os baixinhos se tornam adultos. Voltando nossos olhos para a infância, lembramos que o barro era matéria-prima para brincadeira. Lá no meu tempo de criança, meus amigos, eu conheci menino de 8 anos que espalhava miniaturas de casas em espaços vazios no terreno de sua residência. O barro unia aquelas pequeninas pedras que imitavam tijolos. Ruas, pontes, viadutos, linhas férreas, tudo se espalhava no recanto mágico onde morava o menino. Ele imperava naquele quadro de fantasias, naquele quadrado encantado pelas fadas. A partir de 2 anos, a criança adquire condições de derramar, despejar e desmembrar coisas. Ela corre, salta, escala colinas, se embala em cipós como Tarzan, realiza 1000 acrobacias que se diriam impossíveis.
E o que é mais importante, a criança descobre a magia do sonho e o encanto da descoberta permanecerá colorindo sua vida. De repente ela se imagina policial, bombeiro ou motorista de ônibus. Tudo é válido no reino da fantasia. Na vivência do seu mundo, a criança treina os mais desencontrados sentimentos. Ela goza e sofre diversificadas sensações: ódio, ternura, amor, raiva, ciúme, compaixão. E o que consideramos ainda mais importante, a contemplação enternecida e assombrada do grande mistério da vida. Aquele pássaro cantando no galho mais alto está vivo, e ela agradece porque aquele pássaro faz parte do seu mundo. O corpinho frio do pardal que encontra no meio da verdura, durinho, porém, mostra que aquele pobrezinho já morreu. A criança vai se familiarizando com a diferença entre vida e morte. Parece que o golfinho deseja esfregar o seu nariz no seu, disse o pai, apontando buliçosa aproximação do habitante dos mares. A menina luta para vencer escrúpulos, mas por fim encostou o narizinho no rosto do golfinho. Foi uma aventura incrível. O resto nós falaremos no próximo bloco, meus caros, porque agora nós vamos fazer uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E por gentileza do Zube, o nosso site está na telinha e nós convidamos vocês para visitá-lo. Obrigado, Zube. E não esqueçam que o Quarta Dimensão se encontra no YouTube, à disposição dos nossos telespectadores em qualquer horário, de dia ou de noite. Também aqui o nosso amigo Zube tem sido responsável. 65 palestras estão sendo divulgadas. E o Zube está me falando que mais umas 5 está aparecendo por aí, meus amigos. E agora a continuação do tema de hoje, Sombras no Jardim da Infância. No fim daquele aventuroso dia daquela garotinha, ela perguntou exultante e agradecida para o pai: terá havido criança de segundo ano que já fez esta coisa, meu pai? Tenho certeza que não, respondeu o velho com alegria. Tenho certeza que você é a primeira menina que encosta o nariz no nariz de golfinho. Saltitando, a menina, pela vivacidade dos trejeitos, mostra a gratidão por aquela inesquecível aventura. Apaziguada e reconfortada, divulga sua proeza para todos os cantos do seu pequeno mundo. Nem tudo é alegria, porém, na vida das crianças. Desde o princípio, alguns pequeninos vêm sofrendo pelos desentendimentos e preconceitos por parte dos adultos. O livro Gênesis nos revela o lamentável episódio. Desde o princípio, alguns pequeninos vêm sofrendo, meus caros. Vejam o que Sara disse ao marido:
com ressentimento profundo em seu coração, rejeita a escrava e seu descendente, para que ele não seja herdeiro com o meu filho Isaque. Gênesis 21, versículo 10. O pedido de Sara foi extremamente penoso para o velho patriarca, pois significava indigência para indefesa mulher e seu filho. A despeito do desgosto, contudo, o patriarca atendeu o apelo conforme a descrição da Bíblia. Levantou-se Abraão, ainda de madrugada, tomou pão e vasilha de água e os colocou às costas de Agar. Entregando-lhe o menino, despediu a mulher e ela saiu errante pelo deserto de Berseba. Gênesis 21, versículo 14. Aquela mulher sozinha, ao lado do filho, errante no deserto, consolidava o triste retrato de todas as mães abandonadas com suas criancinhas. O deserto é a vida sem esperanças, onde não se vislumbra a menor possibilidade de sobrevivência. Uma mulher e uma criança, meus caros, quanta dificuldade. O deserto para os dois representava o fim da linha. O pai do menino, o patriarca rico, chamado Abraão, entrega para a mãe do seu filho um odre de água, alguns pães e coice no traseiro. Os dois se perderam pela vastidão de secura e desalento. Dá para entendermos, pelo texto da Bíblia, o infinito desespero de Agar, a escrava rejeitada. Tendo-se acabado a água do odre, ela colocou o menino debaixo de alguns arbustos e se afastou até a distância de um tiro de arco. Gênesis 21, versículo 16. A mulher se consolava pela morte próxima e ficava longe do menino para não presenciar o seu desespero e a sua morte pela sede e pela fome. O texto diz: assim não verei morrer o meu filho. E sentando-se desalentada, chorou com toda a tristeza do seu coração. Deus, porém, ouviu a voz da criança e anjo conversou com Agar e lhe disse: não temas, mulher, porque o Senhor ouviu a voz do teu filho. Ergue-te, levanta o menino e o conduz pela mão, pois eu o farei um líder de um grande povo. Gênesis 21, versículos 17 e 18. Caminhando trôpega e sem compreender, Agar, de repente maravilhada, sentiu súbita modificação de expectativas em seu redor. Luminosidade estranha envolveu os retirantes. Deus então lhe abriu os olhos e Agar enxergou fonte d'água e encheu o odre e os dois beberam. A água não faltou mais. Está lá em Gênesis 21, versículo 19. Deus estava com a criança que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro, e a sua mãe o fez casar com mulher da terra do Egito. Gênesis 21, versículos 20 e 21. Naquele momento de grande significação histórica, nascera o povo árabe e Deus nos oferece conclusões fantásticas. A primeira nos informa que o Pai Celestial não descuida dos pequeninos. O texto fala: Deus estava com ele.
e a preocupação divina é comprovada. Nova raça nasceria daquela mulher rejeitada pelo homem que partilhara a sua cama. Quando tudo parecia perdido, aquele poço se abriu no deserto e a mãe e o filho se dessedentaram. Isto que é muito importante, caríssimos. Por quê? Porque Ismael também era missionário. O Deus do judaísmo, o Deus dos cristãos, o Deus dos muçulmanos, a mesma unidade presente no triângulo, porque Deus é o único Pai que todos nós temos. Deus é único e é o grande Pai de toda a humanidade. Quando vemos pessoas aferradas a igrejinhas particulares, é confortador contemplarmos Jeová antecipando Maomé e o fervor dos árabes. Aquela criança salva pelas águas milagrosas representa o ecumenismo sem fronteiras, o ecumenismo sem fachada, o ecumenismo sem slogans, o ecumenismo do coração. Roma, Jerusalém e Meca representam pedaços inseparáveis. Abrindo o poço para socorrer Ismael, Jeová dizia que amava tanto árabes quanto judeus e também quanto aos cristãos. As águas da vertente milagrosa estão disponíveis para todos os viventes do universo inteiro. Deus ama as crianças, porém, com ternura especial. Jesus disse: qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que acreditam no meu nome, melhor fora que este tal fosse afogado no mar. Mateus 18, versículo 6. O comparativo, meus amigos, é adequado. É péssimo desencarnar debaixo das grandes águas. Pior, muitas vezes pior, todavia, será carregar a culpa de molestar apenas uma criança que seja. Este é um crime nefando, que acarreta uma enorme sobrecarga em nosso karma. O pedófilo arrastará correntes por muito tempo, antes que encontre refresco. A expiação pelo crime é dobrada quando o agressor é mais forte. Felizes as mães que acalentam seus filhos em generosos braços e os encaminham preparados para enfrentar o mundo. Felizes as mães que esquecem suas próprias carências e suas próprias fraquezas e divulgam o ABC do amor universal no seu exemplo de trabalho, de socorro aos filhos e de grandeza moral. Estas mulheres, meus amigos, jamais serão esquecidas pelo Pai Eterno. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E passamos ao terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. Para os adultos, a árvore será sempre árvore. Nuvem que esconde a lua jamais passará de uma nuvem. No que concerne às crianças, o entendimento poderá ser bem outro. Para elas, todos os fenômenos são inéditos, acontecidos agorinha mesmo.
pela primeira vez. O mundo nasce repleto de frescor a cada latejar do tempo. A vivência da realidade é alguma coisa sem paralelo, porque a criança lembra outras vidas com intensidade muito maior do que nós sentimos. Elas estão mais conscientes da presença de Deus. A memória de Deus ainda está fresquinha na sua mente. E depois desse pinguinho de doutrina, continuaremos o nosso assunto de hoje. Sombras no jardim da infância. Como Agar, sem recursos e sem horizontes, as mães verão fonte de água aparecer milagrosamente diante delas. Ninguém se iluda e ninguém descreia. Porque Deus também se encontra no deserto. Para você, este deserto pode ser as drogas que rondam as famílias. O deserto pode ser o alcoolismo, cada vez mais perto das crianças. Não vale a pena, porém, ficar chorando e lamentando. Será preciso usar cada vez mais os recursos de proteção que a espiritualidade nos concede. Perseverar será caminho certo. Nosso Deus é surpreendente, meus amigos. Nosso Deus é Pai. Nosso Rabi sempre foi misericordioso. O Pai Celestial será sempre maior que todos os nossos problemas somados. Ninguém esqueça que todos os poderes se concentram nas mãos de Deus e do Cristo. Jesus disse: todo o poder me foi entregue na terra e nos céus. Mateus 28, versículo 15. Só Deus e o Cristo disponibilizam forças para trazer de volta as ovelhas contaminadas pela falta de amor. Ninguém se iluda. Preocupados em oferir lucros cada vez mais rápidos, infelizmente, os terráqueos mergulharam perplexos num abismo sem fundo da inconsequência. No vão propósito de substituir a alma pela máquina, os terráqueos terminaram completamente vazios em termos de espiritualidade. É a razão de tanto descontrole e de tanto sofrimento. Muitos esqueceram que as crianças não são robôs destinadas a lhes devolver sucesso e fama. Pais desavisados investem suas fichas na produção de celebridades. Seria melhor que investissem suas fichas em transformar suas crianças em pessoas de bem, abençoadas e tranquilas. Alvos menores são rejeitados pela irritada repulsa daqueles que só desejam grandezas. Não aceitamos menos que glória, dizem eles. Laboram sonhos tão irrealizáveis que os sonhos não tardam a se transformar em pesadelos. Neste universo virtual da imaginação enlouquecida, só restaram caciques. Os índios foram tragados pela cobiça. Todos eles querem ser o maior, todos eles querem ser o mais rico, todos eles querem ser os mais poderosos. Livro sugerindo
iniciação da criança na leitura. Ao alcançar 10 meses, foi recorde de vendas nos Estados Unidos. Este fato aponta abismo da insensatez, que desconhece limites. Dona Marta de Oliva Aguirre, representante de sociedade piedosa, visitou uma escola maternal. Ela parou, olhou em torno, apreensiva, e deixou escapar a azeda censura. Afinal, parece que as crianças internas deste lugar não fazem outra coisa senão brincar. Este, meus amigos, é o espírito pragmático que domina o pensamento de algumas pessoas. Brincar se tornou sinônimo de desperdício. Em nome de ocupação em coisas lucrativas, Dona Marta se irritou com a mão de obra ociosa daqueles meninos e meninas. Entrou na fila dos defensores do trabalho infantil. Definiu seu voto pela revogação do direito aos folguedos enriquecedores. Desde que tais ideias prevalecessem, nossas crianças virariam focas amestradas, enfermiças e melancólicas. Porque não se pode cair fora da linha. O trem não pode sair fora do trilho. Não sabem tais figurinhas azedas que quando as crianças executam atividades lúdicas próprias da idade, é neste momento que elas aprendem. Numa vida que dura em torno de 80 anos, tais brincadeiras são alicerces que estruturam as almas para aguentar o tranco. Para que nossos filhos se tornem emocionalmente felizes, será necessário que vivam todas as etapas do crescimento. Algo tem sido unanimidade entre estudiosos. Se rejeitarmos qualquer fase de evolução das crianças, a sociedade sofrerá um drama de brutal frustração. O planeta vai sofrer pelo erro. Se nós desejamos mundo melhor, o princípio de todos os esforços deverá se voltar para o mundo infantil. O mundo da criança poderá ser enquadrado como estratégia principal nas projeções e planilhas. É nesta faixa etária que se encontram soluções para escaparmos do beco sem saída da imprevidência. A criança representa aquele fiozinho de Ariadne que permitirá orientação quando ficarmos presos no labirinto das frustrações. Se desprezarmos o tratamento desta raiz, o caos social e a intemperança tornarão o nosso planeta inabitável. Havia algo essencialmente incompreensível naquela criança. Ela era bonita, bem feita de corpo, e o seu rosto, de tão belo, parecia o rosto de um anjo. No entanto, seus pais, Ivete e Jacinto Kremer, estavam preocupados com ela. Neste ponto da história, Ana tinha apenas 6 anos e 8 meses. O médico consultado limpou a garganta e explicou: lamento dizer-lhes, mas a filha de vocês jamais assimilará aprendizado, e mais cedo do que possam pensar, ela poderá deixar de reconhecê-los como pais.
Ao lado deles, a garotinha se balançava monotonamente. Seus grandes olhos azuis contemplavam algo distante, perdido no tempo e no espaço. Ana Kramer mantinha-se completamente fora da realidade. O médico expressara seu diagnóstico de forma definitiva. Esquizofrênica e psicopata foram suas palavras. E ele não acenara com a menor esperança de cura. Quando os pais retornaram ao lar depois do choque, deram-se as mãos e, através de oração, suplicaram definição de rumos. Ivete e Jacinto firmaram um pacto naquele dia. A filha não iria para a clínica de doentes mentais e o casal não permitiria que alguém a considerasse doente incurável. E neste incurável, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E chegamos ao último bloco do programa Quarta Dimensão. E anotem na agenda. Toda sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 17 horas da sexta-feira, páginas da Bíblia e do Evangelho estarão sendo explicadas aqui, ao vivo e a cores. Na próxima sexta-feira, 14 de outubro de 2016, abordaremos outro tema ligado às Escrituras: cautelas ao dobrar os joelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Sombras no jardim da infância. Nem que o impasse perdurasse até o fim da vida, aquele casal continuaria lutando para preservar a integridade e o sossego da filha. Eles queriam vencer de qualquer maneira, custasse o que custasse. Separar-se dela jamais. Foi decisão que os dois tomaram. Meses e anos viveram eles em rotina ingrata, mas não desistiram. A criança era seca, ela não produzia lágrimas. Seus olhos não produziam lágrimas. Era uma secura total, que vinha lá da alma e se espalhava pelo corpo. Sua revolta também se expressava de forma seca, que terminava em grito semelhante ao uivo de fera. E o grito se espalhava pela casa como se fosse explosão de caldeira. Vocês já viram uma explosão de caldeira? Aquele vapor chegar ao ponto de ebulição e explodir? Assim era. Ela batia a cabeça nas paredes e arrancava punhados de cabelos e os metia na boca. Certa vez, depois de consulta infrutífera, cão enorme veio ao encontro de Ana ao sair do consultório do médico e a colocou por terra. Um enorme cão. O pai correu levantá-la e ela gritou com tanto estardalhaço que o enorme cachorro fugiu assustado. Imaginem o tipo que estava aquela criança. Naquela ocasião, a menina uivou como fera.
durante mais de 16 horas. Seus lamentos só terminaram depois de colocada na cama, exausta e adormecida. Dias e noites de vigília deixaram reduzido o tempo para o trabalho profissional dos pais. Dias e noites, meus amigos, falta de sono, não permitia que eles frequentassem os seus empregos. Ivete era balconista em loja de eletrodomésticos. Os dois se revezavam na tarefa de atender a filha. Mas continuaram trabalhando, um de madrugada, outro durante o dia. Foi neste ponto crucial, meus amigos, que a intervenção de Deus aconteceu. O casal foi surpreendido. Alhures, domingo pela manhã, Ivete e Jacinto se encontravam em casa quando tudo aconteceu. Eles haviam esquecido a abertura da cortina da sala pela manhã e Ana ficava possessa quando isto acontecia. O silêncio da filha assustou o casal. Será que aconteceu alguma coisa com Ana? Alguma coisa maior que a emudecera? Em silêncio, apreensivos, os dois adentraram o quarto. Aproximando-se devagar, eles a surpreenderam, sentadinha, tranquila, chupando a sua preferida bruxinha de borracha. Era um artefato que ela usava no momento que estava tranquila. Quando Ivete abriu a cortina, porém, o vento agitou os galhos de árvore e o pavor retornou e os gritos continuaram. Ivete, confusa, voltou a fechar as cortinas e inexplicavelmente Ana se distraiu com a sua querida bruxinha de borracha. A experiência foi repetida algumas vezes. E o resultado, em todas as ocasiões, foi o mesmo. O vento agitava os galhos da mesma árvore e a visão produzia reminiscências assustadoras de outras vidas na mente da criança. Naquele mesmo dia, meus amigos, Jacinto Kremer desgalhou a provável causa do tormento da filha. A calmaria que se seguiu foi tamanha que quando Ana completou 9 anos, juntamente com os irmãos, os pais a levaram para a beira-mar. Esperavam que o passeio resultasse num teste definitivo de sua sanidade. Ana olhou para a vastidão das areias que se perdiam de vista durante alguns minutos e todos ficaram gelados, temerosos de reação imprevisível. Foi quando ela correu para os lados do mar e, pegando a areia aos punhados, atirava sobre os irmãos, sorridente e feliz. Pela primeira vez, Ana Kremer sorriu e entrou nas águas com as faces apaziguadas e confiantes. Ela continuou descobrindo verdades. As grandes águas não lhes faziam mal. A água e a areia se revelavam amigas. Ela tinha amigos no mundo. Jacinto Kremer quase explodiu de orgulho quando, tempos depois, surpreendeu a filha ensinando a ler a algumas crianças vizinhas. Foi neste momento que ele reconheceu que Ana finalmente regressara do seu mundo de sombras. Aquela menina despertara
Teria sido um milagre que operara seu retorno à vida? A nossa resposta é: só Deus sabe. Nunca esqueçamos que a idade primaveril dos pequeninos é acompanhada com especial carinho pelo Papai dos céus. Aquele misterioso poço que apareceu no deserto, lembram vocês? Salvou a vida de Ismael. Eu falei disto ainda agorinha mesmo. Agar se afastou do filho desesperada para não presenciar sua morte, porque ela não tinha alternativas. A morte pela sede e pela fome tornara-se uma coisa certa. O odre de água estava seco, o pão terminara. O deserto ressequido não sinalizava a esperança. Jeová, porém, despachou aquele anjo e as águas brotaram da terra seca. O menino Ismael foi salvo quando nada mais restava em termos humanos de socorro. Ana Kremer fez parte deste time abençoado. Deus dos céus chamou seu anjo de plantão e disse a ele: chegou a hora de abrir o coraçãozinho e a memória daquela criança, lá na terra, lá no Brasil. E o anjo de imediato cavalgou pelas nuvens do céu com seu cavalo branco e desceu até o interior do Brasil e libertou o coraçãozinho prisioneiro. Todos os pequeninos do mundo são filhos prediletos do Altíssimo e merecedores de proteção especial. Escutem palavras do grande Mestre. Não desprezeis os pequeninos, porque eu vos afirmo que seus anjos nos céus contemplam incessantemente a face do Pai Celestial. Mateus 18, versículo 10. Nos mundos espirituais, entidades que circulam na intimidade do Pai das alturas se dedicam ao doce ministério de velar pelas nossas crianças. É o que podemos chamar notícia alvissareira, senhoras e senhores. A doutrina do anjo guardião fica confirmada pelas palavras do nosso Rabi. Cada vez mais, os evangelhos nos trazem certezas de que as forças do alto estão atentas e ocupadas em aliviar os tormentos do nosso inferno temporário. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós deixe escapar a sua paz e o seu amor. Obrigado, Senhor Deus. Querido Deus Pai, nós louvamos o nome também do nosso Cristo Jesus. Muito obrigado, meus amigos, muito obrigado por tantas dádivas e bênçãos que temos recebido. Na próxima semana, meus caros, 14 de outubro de 2016, a palestra será Cautelas ao dobrar joelhos. Muito obrigado, meus amigos, por esta presença maravilhosa, por esta solidariedade, por este carinho, por tantas demonstrações de amizade que temos recebido. Muito obrigado. E que as bênçãos de Deus se derramem sobre todas as famílias,
sobre todas as pessoas, sobre todos, mas acima de tudo, meus caros, que desça sobre nós o amor, porque de amor é que nós necessitamos para sobreviver. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.